Fala meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Hoje estamos estreando um novo formato de apresentação. Tudo novo, fundo novo, efeitos novos, vinheta nova. E para esse ar tudo isso resolvi trazer um personagem que foi muito importante para mim e certamente amado por muita gente, o Super Choque. Vamos falar sobre o seu surgimento nas HQs, seu seriado, personalidade de poderes, curiosidades, problemas sociais que ele discute e finalmente por que ele é assim, um personagem tão amado. Então fiquem ligados até o final do vídeo e caso você goste desse tipo de conteúdo, aproveita agora e se inscreve no canal e ativa aquele sininho de notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Então é isso, bora falar da origem do personagem. Se vocês acham que o personagem nasceu diretamente dos desenhos, estão muito enganados. Sua origem na verdade foi nas HQs, através de uma parceria entre a Milestone Media, que trabalhava somente com personagens negros, e a DC Comics, que permitiu que a outra editora utilizasse um de seus pequenos estúdios, desde que parte do lucro ficasse para ela. Esta então foi a oportunidade perfeita para que a Milestone promovesse um personagem que já havia concebido, curiosamente, para a Marvel, Static, um garoto negro com poderes elétricos e que foi baseado no Homem-Aranha, que é um assunto que eu vou retornar melhor para vocês lá no final do vídeo. Foi assim então que em junho de 1993 foi lançado Static, volume 1, uma criação conjunta de Derek Jingle, Dennis Cowan, Dwayne McDuffie, Michael Davis e com os desenhos de John Paul Leon. Ufa, bastante gente, hein? Essa revista já trazia muitas das bases que seriam mostradas no desenho animado. Virgil Ovid Hawkins é o nome real do alter ego Static, um garoto de 15 anos que morava com seus pais e sua irmã. A revista já começava com ele atuando como Static para salvar sua amiga e interesse amoroso, Frida Goring, do ataque de uma gangue local. Mais pra frente descobrimos a origem de seus poderes. Durante uma briga de gangues no qual Virgil queria se vingar de um cara que praticava bullying com ele, a polícia interveio utilizando um gás lacrimogêneo que acreditava conter um composto químico que apenas marcaria os membros da gangue, mas que na verdade se trata de um composto mutagênico. Este evento foi então denominado de Big Bang e todos aqueles que foram atingidos pelo gás e que passaram por mutações foram conhecidos como Bang Babies. Estes, juntamente de outras pessoas com superpoderes, passaram a ser os inimigos de Virgil. Agora fala sério, eu sei que muitos de vocês clicaram no vídeo justamente por conta da animação, não é mesmo? Também puderam, né gente? A animação foi muito boa e marcou a infância de muita gente, foi repetidamente passada pela SBT e, na boa, o desenho era muito bom. A história era bacana, a animação era muito boa pra época, o personagem principal e muitos secundários eram altamente cativantes, e para fechar com aquela chave de ouro, a música da introdução não saiu mais da cabeça de quem escutou ela. Esse seriado havia sido lançado originalmente em 23 de setembro de 2000, em um canal infantil da Warner Bros. Com o nome Static Shock, mas havia sido posteriormente trazido ao Brasil com o nome Super Choque, um total de 52 episódios, divididos em 4 temporadas. E como eu havia dito anteriormente, muito do que foi proposto nas HQs havia sido mantido no seriado. Virgil era um adolescente que havia ganhado seus poderes ao ser atingido por um gás tóxico durante uma briga de gangues, possuindo como seus inimigos outros meta-humanos que também foram transformados no mesmo incidente. Mas no desenho temos algumas diferenças primordiais em relação ao HQ. Enquanto que na HQ Virgil morava com seu pai, sua mãe e sua irmã, no desenho é somente com seu pai e sua irmã, sendo que sua mãe foi morta vítima de uma bala perdida, enquanto atendia outras pessoas feridas. No desenho também seu círculo de amizade se resume praticamente ao seu amigo Rick, que nas HQs é retratado como homossexual, mas os produtores acabaram deixando isso de lado no desenho, uma vez que o público-alvo agora é infantil. E se hoje em dia ainda rola bastante censura, imagina o começo dos anos 2000. O carisma de Virgil é um dos pontos mais atraentes, tanto do personagem em si quanto do desenho. Virgil é um cara muito vivo, altamente inteligente e esperto, e que tá sempre fazendo uma piadinha, tanto numa situação corriqueira do dia a dia, quanto em uma situação em que está enfrentando um inimigo. Espera aí, gente! Vocês têm companhia! Bandidos nesta saída. As leis de Newton estão te pegando, raio de fogo? Eu acho que eu vou te chamar de homem torrada. Seus poderes, óbvio, vem do controle da eletricidade e do eletromagnetismo,
sendo que ele pode eletrocutar coisas ou pessoas, levitar materiais metálicos, produzir energia de forma própria ou absorver de equipamentos. Mas não só de seus poderes viveu o nosso querido Super Choque. Ele precisou utilizar de outros equipamentos durante sua jornada também. Inicialmente, para se deslocar de um local a outro, ele utilizava tampas de bueiro ou latas de lixo. Mas graças à genialidade inventiva de seu amigo Richie, Virgil ganha acesso ao disco estático, um dispositivo que se abre como um leque e que pode ser facilmente guardado em seu sobretudo. Virgil também utiliza Shockvox, que é um aparelho de comunicação à distância, e as Zap Caps, esferinhas metálicas com a capacidade de repelir ataques de outros meta-humanos, fazer pequenas explosões ou recarregar Virgil. Todos eles foram desenvolvidos pelo seu amigo Richie, agora conhecido como o herói Gear. É agora que a gente começa a entender porque o Super Choque é um dos personagens negros mais representativos de todos os tempos. A Milestone não trabalhava somente com heróis negros, ela trabalhava com questões sociais bastante relevantes em suas obras. Algumas das questões presentes tanto nas HQs quanto nos desenhos, embora esse último de forma um pouco mais leve, foram gangues e seus conflitos, uso de armas e a violência que isso gera, e bullying. Uma questão mostrada um pouco mais implicitamente tanto nas HQs quanto no desenho foi a questão da estrutura familiar de uma família negra. Dwayne McDuffie, um de seus criadores, quis mostrar na HQ uma estrutura familiar um pouco mais completa, entre aspas, com Virgil sendo criado por sua mãe e por seu pai. Já nos desenhos, Virgil é criado somente por seu pai, mas isso foi escolhido para mostrar quão forte e amorosa pode ser a relação de um pai afro-americano para com seu filho. Eu espero que você possa se comportar com isso. Posso, pai. Posso mesmo. Will it be tomorrow? Then our time will come. Will it be... A série também não deixou de colocar o dedo na ferida em um dos maiores problemas sociais que acomete a comunidade negra, o racismo. E ela fez isso de uma forma bem direta e evidente mesmo. Em um determinado episódio, Virgil vai à casa de seu amigo Rick e acaba ouvindo o pai de seu colega discutindo com a mãe que Virgil é uma má influência para seu filho. Agora eu sei por que o Rich age como um vadio, Meg. Esse garoto é uma má influência. Todos da raça dele são. Por favor, fale baixo. Já é ruim demais eu ter que lidar com eles o dia. Tem um deles na minha casa. Não dá pra deixar de citar também que o seriado tratou justamente da questão de sentir como negro e de representatividade. No icônico episódio que Virgil e sua família vão para a África, você consegue perceber como Virgil interage com aquela comunidade composta somente de pessoas negras. Ele chega inclusive a comentar isso com seu amigo. Virgil, como está a viagem? É incrível! Tem gente negra pra todo lado. Cara, você está na África. Não, Rich, é que desde que eu cheguei aqui, eu tô me sentindo diferente. Conectado. Aí, quando meu pai foi à Irlanda, ele também ficou meio bobalhão. Não é nada disso. É como se eu carregasse o peso a minha vida toda sem saber. E agora, ele sumiu. Do que você está falando, cara? Na África, eu não sou um garoto negro. Eu sou só um garoto. Nesse mesmo episódio, Virgil interage com o super-herói negro. E ele chega a comentar que falta na sua vida essa figura, essa representatividade. Eu também vou sentir, Nancy. Não sabia o quanto seria importante encontrar um exemplo como você. Exemplo? É, um super-herói negro. Eu não sei, isso me faz sentir mais seguro. Há heróis de todas as cores, meu amigo. Eu sei. É que às vezes eu queria ter um super-herói negro em casa em que as pessoas confiassem. Ah, mas existe. E ele também é o meu herói. Agora algumas curiosidades para vocês em relação à série animada. A Milestone fez pequenas referências a outras suas produções. Um dos vilões da série, Edwin Alba, faz referência a um personagem da série Harder, que é outro de seus super-heróis negros. Já o centro comunitário Freeman faz referência a um dos personagens principais da série Icon. A terceira temporada mostrou uma mudança repentina no visual de Virgil, tanto no seu traje do dia a dia, quanto no seu uniforme. E ninguém acabou entendendo nada, já que a mudança foi muito repentina e aparentemente sem algum motivo. Mas, segundo Dwayne McDuffie, a mudança representava o amadurecimento que o personagem estava passando. Inicialmente, Super Choque não estava inserido no universo DC, só que isso mudou oficialmente na segunda temporada, com ele passando a encontrar membros da Liga da Justiça, como John Stewart, Lanterna Verde, Batman, Super-Homem, dentre muitos outros, passando a ajudá-los em algumas missões, ou mesmo tendo que enfrentá-los.
A série também chegou a contar com participações especiais de figuras reais que apareceram ocasionalmente, como o jogador de basquete Shaquille O'Neal e o meme vivo Yao Ming, grupos musicais como B2K e Backstreet Boys e cantores como Lil Romeo. Em um determinado episódio tivemos também um vislumbre do Super Choque do futuro, com Virgil já adulto e trabalhando com outros membros da Liga da Justiça. A série mandou muito bem nos Estados Unidos, tipo, mandou bem pra caramba mesmo. A segunda temporada foi confirmada apenas um mês após a primeira, tamanho sucesso que teve. Em praticamente todas as temporadas tivemos um crescimento da audiência, sendo que a quarta temporada só perdeu para Family Guy e Pokémon. Aliás, não só na audiência, o seriado mandou muito bem também na indicação e no recebimento de muitas premiações, dada a qualidade de alguns seus episódios. A última curiosidade é que você para e pensa, cara, com um sucesso todo desse jamais queriam cancelar a série. Mas cancelaram. A quarta temporada não deveria ter sido a última, mas acabou sendo, pois o projeto foi cancelado devido à falta de produtos relacionados ao seu merchandising. E cara, eu simplesmente não consigo entender o que se passou na cabeça das produtoras para não fazer nenhum produto relacionado ao seriado. Acho que com tudo que foi dito aqui já ficou bastante claro porque o Super Choque foi, e ainda é, um dos personagens mais importantes para a representatividade de minorias. Afinal, um seriado que trata questões sociais tão relevantes, principalmente ao ser negro, de forma tão clara, bem pensada e principalmente voltada a um público mais jovem, dificilmente vai ser considerado outra coisa senão foda. Mas afinal, por quê? Dentre tantos outros personagens muito bons e que tratam esse mesmo tipo de questão, o Super Choque continua sendo um dos mais queridos. A resposta é muito simples, pessoal. O Super Choque representa nós, jovens negros, no nosso dia a dia. Lembra que eu falei lá atrás no vídeo que o Super Choque havia sido baseado no Homem-Aranha? Pois é, essa escolha não foi à toa e mais do que isso foi muito certeira. O Homem-Aranha é o personagem mais querido da Marvel por um simples motivo. Ele é o mais humanizado. E parem para reparar nas seguintes semelhanças. Ambos os personagens são jovens e receberam seus poderes de forma acidental, tendo que aprender a lidar com suas novas responsabilidades como heróis enquanto lidam com seus problemas pessoais, seus amigos, interesses amorosos e com a própria escola que frequentam, com seus desafios como ter que lidar com o bullying. Não só isso, como a personalidade de ambos é bastante similar. Ambos são heróis altamente vivos, cheios de personalidade e que sempre estão tirando onda com a situação e com os próprios inimigos que enfrentam. E isso acaba gerando dois efeitos positivos nos garotos negros e, por que não, nas meninas negras que o assistem. Você acaba se identificando com os problemas cotidianos daquele personagem e, além disso, você acaba querendo ter sua personalidade, ser aquela pessoa que está sempre sorrindo, não importa o que aconteça, e faz com que as pessoas próximas de você sempre estejam sorrindo, sempre com seu jeitão cool de ser. Meu, na moral, eu queria ser o Virgil. O resumo disso é que o Super Choque é um personagem foda, que ainda será inspiração para muitos cosplayers ao redor do mundo e que foi muito importante na minha vida, pois foi o primeiro personagem que eu fiz cosplay e, dada a reação positiva das pessoas ao meu redor, me levará à construção desse canal. Virgil, ó, você é foda. Então pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria aproveitar o espaço agora para agradecer imensamente a todos vocês que têm apoiado esse meu singelo projeto. Eu prefiro não citar nomes aqui para não ser injusto com ninguém, mas para todos vocês que acompanham o canal e que de alguma forma interagem com o conteúdo, para todos os meus amigos que me deram bastante feedback e me ajudaram a melhorar, e para todas as pessoas que de alguma forma repassaram seus conhecimentos e me ensinaram coisas que eu não sabia, meus mais sinceros agradecimentos. É para vocês que eu faço o que eu faço e espero que possamos crescer junto nessa ideia de mundo do nerd negro, que modéstia à parte considero uma ideia bastante interessante e necessária nos dias de hoje. Mas aproveitem e me digam o que vocês acharam desse novo formato, desse novo fundo, da nova intro, dos efeitos estilizados, de tudo. E meu, se você gostou do vídeo, mete o dedo aí na joinha, se inscreve no canal caso você não tenha se inscrito e compartilhe a produção nas redes sociais de vocês, porque é assim que a ideia alcança cada vez mais pessoas. Um forte abraço a todos vocês e nos vemos logo. Até mais! Eu vou dar choque no seu sistema.